Liliane, seja bem-vinda. Diana, seja bem-vinda. Hoje a gente vai receber, nós, Núcleo Resistir, né? Vamos receber aqui duas coordenadoras do GPEPS, que é um grupo que estuda, né, a temática de suicidologia dentro da Estácio, da Universidade Estácio. E aí, Dayana, seja bem-vinda, Janiele, seja bem-vinda, Cleo, todos do Núcleo Resistir estão aqui. Gente, vocês estão me ouvindo perfeitamente? Dá para ouvir direitinho? 18 horas em ponto. Porque eu vou chamar a primeira convidada, que é a Diana. A gente vai entrar nesse momento. A Diana. Jéssica também, seja bem-vinda, Jéssica. Diana, das coordenadoras. A Jéssica disse que está ouvindo direitinho, a Janiele também. Oi. Boa noite. Tudo bom, Diana? Tudo bem? Gente, a minha luz não é boa, mas vamos tentar. Vamos tentar, né? Tá ótimo, Diana. E eu vou pegar aqui o teu mini currículo, né? Antes eu quero me apresentar o núcleo que existe para as pessoas. Meu nome é Francimeire França, sou psicóloga clínica e social, trabalho no movimento de saúde mental e, ao mesmo tempo, né, sou uma das coordenadoras do Núcleo Resistir e também sou diretora, né, idealizadora do Grupo Leitura Artes. Nesse momento, estou aqui com a Diana Rossi, que ela é uma das representantes do GPEPS, que é um grupo que tem dentro da Estácio, né? Vai ter a segunda convidada ainda também, a Diana. A Diana agora pode dizer, né? Ela é estudante de psicologia, está no 10º semestre, é coordenadora, uma das coordenadoras do GPEPS, não é isso? E aí, Diana Rossi, primeiro seja bem-vinda, né? Obrigada. Eu já agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, poder compartilhar um pouco de um assunto que eu gosto muito, né, bastante mesmo. E acho assim que estar junto com o Resistir assim, é um aprendizado, né? A gente poder compartilhar o conhecimento e também receber conhecimento. Então, é maravilhoso. Obrigada já pela oportunidade, já agradeço. E aí o grupo GPEPS, como eu já falei, é um grupo que estuda a temática também de suicidologia, e entrou em parceria com o Núcleo, onde nós já realizamos, né, um momento com os alunos, com os estudantes, um momento, uma oficina, e aí surgiu, né, essa parceria e nós convidamos vocês para hoje a gente falar um pouco sobre a temática que é tão necessária, né? Não só hoje, nos tempos atuais, mas sempre. E o nosso tema é qual a importância da rede de apoio para as pessoas com ideação ao suicídio. Né? E antes da gente entrar nesse tema, vou passar a palavra para você, né, ficar à vontade também, cumprimentar, falar um pouco com o público, comigo, e aí a gente dá início ao nosso tão esperado tema. O meu contato que eu tenho com a temática do suicídio, né, junto com o grupo GPEPS, já tem um percurso, né, de tempo, né, já faz mais de um ano, e assim é um aprendizado muito grande, é uma coisa que eu gosto muito, porque eu vejo como uma necessidade, diante daquilo que a gente estuda, a gente percebe como urgência, emergência, a gente conhecer e poder trabalhar, né, com intervenções, especialmente na prevenção, porque eu penso que a forma, né, ideal de se trabalhar é a prevenção, né? E de acordo com o que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que isso é muito necessário, né? Essa intervenção preventiva, né? E a rede de apoio, né? Eu vejo a rede de apoio como essa via, sabe? Como esse instrumento muito útil para se trabalhar a prevenção, né? Eu
eu gosto muito de pensar, né, de ver a rede de apoio como esse instrumento vivo, né, que sente, né, que são pessoas, é muito mais do que uma metodologia, é muito mais do que uma estrutura de atividades, né, são pessoas que estão engajadas ali no intuito, né, de intervir, no intuito de, em um sentimento sensível, empático, né, trocar formas de que as pessoas que às vezes estão em situações de crise, e no caso no contexto que a gente está trazendo aqui, que é o contexto do suicídio, trazer formas, né, junto com essa pessoa que está em sofrimento, para se utilizar dos seus recursos de enfrentamento, né, das suas possibilidades de ressignificar, né, de retomar a vida, de, né, dar novos passos. Então, assim, eu vejo essa rede de apoio nesse sentido, né, e eu acho, assim, maravilhoso, né. Eu me lembro, inclusive, Fran, do texto da Karina, né, Fukumitsu, quando ela traz justamente um pensamento que eu acho assim primordial, né? A ideia de que nós não olhemos para a questão do suicídio apenas como uma forma de resgatar dados, né? De pegar informações, mas de trazer essa temática, essas considerações e criar formas, né, de acolher, né, de intervir com a família, né, com as pessoas que estão ali ao redor. E isso pode acontecer em vários contextos, né? Pode ser na escola, pode ser no trabalho, né? Pode ser na comunidade, de uma forma, né, geral, ali com aquele grupo territorial. Né? Então, é muito bom pensar na rede de apoio, eu gosto bastante. Até porque a rede de apoio, né, muitas pessoas até se enganam, né, no equívoco é que é a família, apenas a família, né, como se fosse uma coisa muito limitada. E nós sabemos que é muito além, né, dessa família, a sociedade como um todo, né, profissionais, amigos também, se você trabalha no espaço, né, dentro desse espaço que você trabalha, esses profissionais também são a sua rede de apoio, né? E entre todos os mundos que você frequenta, né, que você está presente, pode ser ali a sua rede de apoio, não necessariamente apenas um familiar. E aí eu queria dar aqui as boas-vindas, né, aos que entraram. Eu vi aqui que a Érica, que é uma das nossas coordenadoras do Núcleo Resistir, está aqui com a gente também. O Tom, ele é também membro do Resistir, também está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. A Deisiane entrou aqui. A Deisiane, que é nossa diretora e idealizadora do Núcleo Resistir, também está aqui com a gente. Né? Deixa eu ver mais. A Kate, a Renata, a Camila, Edilma, né? E é isso, como eu vinha falando para você, né, quando a gente começou o diálogo, e aí eu disse para você se apresentar um pouco, só que eu percebi que, como você já tem muito conhecimento em relação à temática, você já entrou no assunto, né, da rede de apoio, já começou a entrar no assunto da rede de apoio. A Deise está mandando um coraçãozinho de Anne Fran. Obrigada, Deise. E aí, como eu estava falando, né, o Núcleo Resistir é um núcleo que estuda a temática de suicidologia, pesquisa, e tem 3 coordenadoras, né, que sou eu, Francimere França, Érica Abreu e Deisiane Lima. Dentro do núcleo tem alguns membros, né, no qual, para nossa felicidade, essa live já estava marcada bem antes, né, porque desde semana passada que está o encaixe, mas você também se inscreveu, fez todo o processo seletivo com muita seriedade, né, como você viu, sério, processo seletivo, e aí você veio agora para somar, né, então seja bem-vinda aqui ao vivo, você é foram 2 pessoas, né, que conseguiram entrar nessa seleção toda dos inscritos, e seja bem-vinda ao nosso núcleo, tá bom, Diana? Eu tenho que agradecer, gente. Só felicidade no meu coração, de verdade. Como dando continuidade agora, né, a nossa... Olha, a Daiane mandou uns coraçãozinhos pra ti. Falando
que acerca dos nossos tópicos de hoje, né? Você já deu entrada aí na rede de apoio, que é fundamental, como você está trazendo. E aí a minha segunda pergunta é se é possível construir essa rede de apoio, né? É possível construir, se você tem como falar, né, dessa possibilidade, explanar de forma para que as pessoas que estão aí nos acompanhando entendam melhor, né, como fazer isso, certo? Bom, Construir. a gente quando fala da rede de apoio, você trouxe um pouquinho, né, Fran, dessa percepção da rede de apoio como esses profissionais, né, que é a rede de apoio profissional, né, que intervém com as pessoas, né, trazendo ali na sua maneira de atuar, na sua forma de atuar, a intervenção, a prevenção, o acolhimento, né? E esses profissionais, eles tanto podem ser do âmbito da saúde, né, como a gente sabe muito bem, né, e hoje já é uma obrigatoriedade, inclusive as notificações, né, em relação ao suicídio. Mas esses profissionais, eles vão muito além, né? Essa rede de apoio profissional vai muito além do que eu acabei, né, há pouco de falar, de notificações, né? Eles também são esses, como você colocou aí, que tem acessibilidade, um acolhimento, né? Pode oferecer uma atenção, um cuidado, né, a essas pessoas, né? E aí a gente também traz a rede de apoio social, que é essa rede de apoio familiar, né? Pode ser um cônjuge, né? Pode ser os pais, pode ser amigos, né? Podem ser parentes, pode ser um vizinho, aquele vizinho ali, aquela pessoa que já convive há tantos anos, né? E de repente essa pessoa que vai se tornar a rede de apoio. Então, assim, como eu costumo perceber, né? E eu gosto de falar da rede de apoio como esse instrumento vivo, né? Que sente, esse instrumento que até, inclusive, precisa realmente sentir, né? Porque como é que a gente vai pensar em alguém que cuida do outro, né? Que está ao lado do outro, se ele também não sente, se ele não é atravessado por um sentimento, né? Então, assim, eu acho muito válido a gente trazer isso, né? Essa questão do sentir, né? Desse sentido, desse toque, dessa troca, porque tem a influência do afeto também, né? Então, assim, as pessoas se afetam, nós somos relacionais, e a rede de apoio é isso. Então, como construir uma rede de apoio, né, diante disso? Eu acho que parte muito disso também, né? Dessa sensibilidade que pode ser trabalhada também, né? Esse acolhimento que pode ser oferecido, né? E essa oportunizar, na verdade, né? A pessoa oportunizar ser essa rede de apoio, né? E eu não digo para ir muito longe. Às vezes a gente pensa, né? Ah, eu poderia ajudar uma pessoa que está sofrendo em um determinado lugar. Mas eu penso que é muito importante nós pensarmos naqueles que estão mais próximos, onde nós podemos ser a rede de apoio desses que estão próximos a nós, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar um pouco sobre a rede de apoio no grupo GEPEPS, né, que me veio essas interrogações, essas reflexões sobre essa rede de apoio, porque eu sempre me questionava muito, essa rede de apoio é algo ou é alguém, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu me questionava sobre isso. Ela é intervenção, ela é projeto, ela é pesquisa. O que é essa rede de apoio? E isso me inquietava muito, né? Então, eu percebi que a rede de apoio não é o quê, mas é quem, sabe? Então, a rede de apoio são pessoas, né? É vida, né? Que transmite vida, que compartilha vida, né? Então, a rede de apoio, ela tem disso. Tem dessa questão relacional e afetiva, inclusive voltados para a psicologia social, falam que a família e as pessoas, mesmo em momentos de crise, podendo compartilhar juntos de experiências, elas tornam-se altamente resilientes, né? Elas tornam-se altamente resistentes a inúmeras coisas, né? E nisso a gente pensa que é importante a gente se trabalhar, né, quanto indivíduo, né, quanto ser humano, né, para que se nós desejamos realmente nos colocar como rede de apoio,
a gente realmente precise, né, entender, né, o que se passa com esse outro, né, ser compreensível, ser acolhedor, né? Então, tem bem dessa questão relacional, realmente. E aí, em pensar em rede de apoio também, né, é importante que as pessoas compreendam, quem está aí do outro lado, que não necessariamente é só para as pessoas que têm aí, né, esse histórico de tentativa de suicídio, né? Claro. Mas também para qualquer sujeito, como por exemplo, agora, trazendo para o contexto atual, né, as pessoas que são da saúde, né, eles estão ali trabalhando incansavelmente, né, virando, né, turnos e tudo. Então, eles estão cuidando do outro, do sujeito. Então, eles também precisam dessa rede de apoio, né? Eles precisam se cuidar para que eles consigam dar continuidade nesse trabalho. Então, assim, essa rede de apoio como eu estava começando a falar contigo, é ampla, né? E é para todas as pessoas, né? Todos nós precisamos da rede de apoio. É importante a gente pensar dessa forma, porque nós não sabemos o que nos espera, né? No dia de amanhã. Então, todos nós precisamos ter a nossa rede de apoio. E é muito pertinente essa fala, Fran, porque quando a gente fala de uma rede de apoio que é viva, que sente, né, essa rede de apoio é atravessada por momentos também de conflitos, né? Ela se cansa, ela sofre também. Então, essa rede, ela precisa também de cuidados, né, de uma atenção. O próprio psicólogo que acompanhe, né, um paciente, ou mesmo em outro contexto, como você mesmo colocou, ele também precisa desse cuidado, né? Sendo rede de apoio, ele também precisa ser cuidado e também precisa da sua própria rede de apoio. E aí é quando a gente vê algo assim maravilhoso, que eu acho incrível, né? Que não é possível caminharmos sozinhos. Nós estamos interligados ao mundo, né? Nós temos relações de trocas constantes, né? E o quanto é importante a gente validar isso, né? Que nós precisamos uns dos outros, né? Que nós estamos constantemente nesse afeto, nessa troca, que é produtiva, né? Que a gente aprende um com o outro, né? Que até no momento de crise, a gente trouxe no tema a questão da ideação, né? Como a gente viu, né? Às vezes em uma fala, às vezes em um comportamento que expressa, né, uma desistência ali, de repente, um sentimento de desistência pela vida, né? Aquela pessoa está ali para, de repente, acolher aquela demanda, é valiosíssimo, né? Mas entender que essa pessoa que acolhe também precisa de um cuidado, também precisa ser recebido e acolhido, né? Diante desse percurso de acompanhamento, inclusive, né? Que é uma coisa que pode durar meses, pode durar anos, né? Então, nesse percurso, é uma troca que acontece, né, entre profissionais, entre família, entre pacientes, né, ou no hospital, ou mesmo alunos de uma escola, professores, enfim, é um contexto tão amplo, né, Franco? Se a gente fosse falar aqui, entrar em detalhes, esmiuçar realmente, são tantos atores, né, na história, e a gente vê como é importante a gente ficar atento a isso também, né, atentarmos a isso, porque isso é importante. E essa construção, né, ela se dá, para que as pessoas também tenham mais precisa informação, quando você vai para fazer uma terapia, né, você pode estar dando o nome, né, fazer uma listinha, entregar essa listinha à sua terapeuta, né, ou então você mesmo fazer essa listinha e guardar com você, né, entregar para uma pessoa que você confie também. Então, assim, é importante que você construa essa rede, né, no período que você não esteja em crise, no período que você esteja assim, ciente de que você pode vir a precisar, porque aí você está ali resguardado, né? De quando você entrar em crise, você saber como fazer, a quem buscar, e principalmente assim, quem está à sua volta também saber o que fazer, né? Quem é a sua Isso. E muitas vezes essa rede, Fran, não vai ser nem as pessoas que estão ali perto, né?
Às vezes a gente acha que, não, a rede de apoio é a família. Às vezes não é a família que vai trazer essa segurança e que vai ser esse auxílio para se utilizar desses recursos de enfrentamento no momento de sofrimento, no momento de dor e de crise. Muitas vezes vai ser mesmo um amigo, né, que mora em um determinado lugar, um pouco distante, mas que está ali constantemente ligando, que manda uma mensagem, que pergunta como foi o seu dia, né? E aí esse pode ser, de repente, essa pode ser a rede de apoio dessa pessoa, né? E é importante realmente a gente reconhecer, né, quem é essa rede de apoio. E aí, o próximo tópico, né? Quais os cuidados com a rede de apoio, né? Quais os cuidados que nós devemos ter com a rede de apoio? Você me diz, né? Pois é, eu acho assim, diante do que a gente estuda, diante do que a gente aprende, acho que o primeiro ponto, né, a se pensar é justamente nesse olhar, né, de acolhimento a todos os que estão envolvidos nesse momento de sofrimento, de enfrentamento diante de alguma circunstância, né? E agora a gente já pode colocar até numa circunstância mais geral, né? De sofrimento, de dor, de luta, enfim. E aí essa atenção, né, vale de acolher, né, de ouvir esse espaço de fala, não só para aquela pessoa que está enfrentando, né, aquele problema, mas também para a rede de apoio, para aquela pessoa que está acompanhando, né, essa pessoa ali, que de repente pode estar em um atendimento psicoterapêutico, né? Ou ela pode estar ali passando por um momento de angústia muito grande. E essa pessoa também precisa ser ouvida, né? Como ela compreende a dor dessa pessoa com quem ela acompanha, como ela se sente diante disso, nesse percurso, né? Poder ouvir se esse cansaço, né, está vindo à tona, né? Se ele está surgindo esse cansaço, às vezes aquela fala de desânimo, né? E às vezes ela precisa realmente desse encorajamento, né? Precisa ouvir, né, um pouco sobre o progresso, sobre aquilo que, inclusive, viu, Fran? Eu acho que é importante a gente colocar aqui. Ele precisa saber tudo que pode ocorrer durante esse caminho de acompanhamento, né? Porque a gente precisa realmente entender que pode ser um caminho, um percurso que leve a um progresso constante, mas não, pode ter duras e duras provas e ali lutas que ela vai passar no percurso. E acho que é mais do que necessário que um profissional ou as pessoas que estão acompanhando essa rede de apoio sejam claros e verdadeiros, né, com essa pessoa. Tragam essas informações de forma muito bem esclarecidas, né, até para que retire qualquer expectativa, né, de algum pensamento imaginatório de como seria isso, dos mitos que podem surgir diante desse acompanhamento. Então, toda a informação também é muito importante para acompanhar essa rede de apoio. Enfim. E essa rede de apoio também, esse cuidado que nós temos que ter, é como também em relação, quando você pensa que é só a família, né, que é a rede de apoio, e aí se você não investigar de fato, você pode estar ali fazendo com que a pessoa fique mais em risco. Porque às vezes a própria família, né, por não ter conhecimento da gravidade do problema, né, ela negligencia no sentido de, para de besteira, para de frescura, né? Então, assim, se a pessoa não está acreditando que realmente aquele sujeito está em sofrimento, não tem como contar com essa pessoa, né? Eu queria até pesquisar isso aqui. Deixa eu ver se alguém está interagindo. Deixa eu voltar aqui, Diana. Voltar desde o começo. As pessoas vão entrando e vai voltando. Eu gosto de botar no computador por isso. Peraí. Kate disse, Diana, excelente. Renata, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui se alguém falou sobre essa temática, né? Ai, Rafa, boa noite. A Rafaela botou Fran e Diana, boa noite. Povo lindo, olha a mulher chamando a gente de linda. A Joniele colocou, em muitos casos, a própria família é um fator de crise. Olha aí, eu tinha acabado de falar. O Berg, seja bem-vindo, Berg.
A psicóloga Joelma colocou: olá, meninas, assunto muito relevante. A Rita colocou: eu vejo que a rede de apoio não tem paciência, observo na família e em amigos no afastamento. Pois é, que eu vinha falando, né? Mas é importante essa fala, né, que a Rita está trazendo. Até porque o que vai identificar a rede de apoio? Né? Sim. O que vai identificar essa rede de apoio? É justamente essa segurança que a pessoa traz em fornecer esse nome, esse número de telefone que muitas vezes a gente tenta acessar. Então, assim, a família nem sempre vai ser, os amigos, determinados amigos não vai ser essa rede de apoio. Aquilo que não for, aquilo que for fator de risco, um fator adoecedor, não pode ser considerado uma rede de apoio, né? Então, por exemplo, se a pessoa traz para a gente, né, uma informação de que a rede de apoio dela é um amigo e não a mãe, né, ou o pai, então deve ser levado em consideração esse amigo, né? Porque se ele se sente seguro com ele, então vamos validar esse amigo como essa rede de apoio. Entende? Então, assim, a rede de apoio não é algo que nós podemos escolher, nós, de fora, né? Eu posso escolher a minha rede de apoio porque eu sei onde eu me sinto segura, as pessoas com quem me sinto segura, com quem tenho bem-estar, né? Mas, em relação ao outro, é ele que me Você traz. sabe que você pode contar. Só você. Exato, exato. Então, se essa família e esses amigos não têm paciência, se em torno desta pessoa, né, existe um adoecimento por conta da convivência com essas pessoas, então entende-se que aquele cerco em onde ele está envolvido, né, aquele grupo social em que ele está envolvido, não é a rede de apoio. Então, é muito característico, né? A rede de apoio, ela tem a finalidade de auxiliar a pessoa que está enfrentando um momento de luta, de sofrimento ou a ideação suicida, a ressignificar, né? A se apropriar dos recursos, né, que podem ser internos ou externos, e aí já seria um outro assunto para uma outra live, né, Fran? Mas esses recursos poderia ser o quê? Poderia ser essa busca por, digamos, mudar os hábitos de vida, né? De retomar a vida de alguma forma. Enfim, o recurso também é muito peculiar da pessoa. E essa rede de apoio é esse auxílio, né? Que vai estar ali junto, né? Que vai dar aquele apoio realmente. Apoio é base, né? O que a gente está falando. Então, se traz sofrimento, se traz angústia, se não tem paciência, né, como foi colocado, né, pela Rita, não é rede de apoio. Pode ser tudo, menos rede de apoio. Então, Primeiro, eu queria que a Cleo confirme que está tudo ok para a gente chamar, para mim chamar ela, né? Mas tá antes eu queria bem. te né? Agradecer pela parceria, o GPEPS, né? Que é um grupo que é de dentro da Estácio, que está em parceria com o Resistir. Queria agradecer a parceria. Queria agradecer vocês nos deram a oportunidade de estar junto com os alunos, fazer um momento, né, uma oficina, uma vivência para que eles também olhassem o nosso ponto de vista em relação à temática durante esses 2 anos que o Núcleo já vai fazer agora, no dia 28, 2 anos de estudo, sim, 2 anos. O Núcleo Resiliência. Então, eu queria agradecer a Cleves que está ok. A Juniele disse, Diana, sua fala foi maravilhosa. Exatamente. Agradecer em nome do Núcleo, né, pela parceria, e agradecer também a essa troca tão rica, né, que a gente falou, em uma cumplicidade sobre essa rede de apoio, né, compreendendo de fato o que é a rede de apoio, que só prova o quanto você tem se dedicado a esse tempo de estudos, né, dentro dos GPEPs. Antes no C, eu não sei se você pegou, mas eu estudei desde a época do NUC, né, que era dentro da Estácio, quando eu era estudante ainda, porque eu comecei a estudar a temática de suicidologia ainda na época que eu estudava, né, dentro da Estácio. Tem pessoa que não teve a oportunidade, mas eu tive porque eu era muito dos grupos, né. E aí eu gostaria de agradecer pela parceria, né, em nome do Núcleo, tá bom?
Muito Fran, obrigada. também quero agradecer, tá? Quero agradecer, o GPEPS também se sente muito feliz, eu estou falando agora em nome do GPEPS, né? Realmente é um percurso que a gente está construindo, né? O grupo tem crescido muito, né? A temática tem se expandido bastante na Estácio, é um dos grupos que é mais buscado, mais procurado, né? Encerrou como no C, mas o Ivan aí promoveu, né? Trouxe o projeto para o Carlos Manta, que é o nosso coordenador, e aí pôde intensificar, né, o GPEPS, e hoje a gente já tenta ampliar, né, trazer novidades, né, a gente hoje já abre, por exemplo, para os alunos de enfermagem, que são alunos, assim, excepcionais, que têm uma sensibilidade imensa e uma busca imensa para conhecer mais sobre a saúde mental, sobre o cuidado, né, com o outro, né, essa interação também muito legal, e eles são muito interessados, né? A gente já pensa em abrir até para outras áreas da saúde, porque a gente tem um pensamento bem ampliado diante desse grupo de saúde que precisa notificar, mas que não basta apenas notificar, eu repito, né? Eu sou muito adepta à fala da Karina, né? É você buscar por conhecer os números, muitas vezes, mas buscar também pelas formas de intervir, né? Pela busca por essa prevenção. E aí, eu também sou muito feliz, né, por esse contato com os GPEPs, os facilitadores cada vez, né, mais dedicados, e a gente pretende ampliar, tá? A gente não vai falar agora porque são novidades, né, mas a gente vai trazendo para vocês depois as novidades, tá certo? Muita coisa boa. É muito importante a área da saúde como um todo, né? Até porque quando a pessoa está em crise, ela vai para onde? Para o autoatendimento. E aí lá está quem? É um psicólogo? Não é. Quem está lá é um Isso, enfermeiro, é um técnico de enfermagem, são as isso, pessoas, exatamente, né? E aí, se a pessoa não tem exatamente. conhecimento, como é que ela vai tratar aquela temática com cuidado se ela não conhece? As pessoas até acusam muito quando vão falar, porque o atendimento é péssimo, não sei o quê. Mas, gente, eles não têm conhecimento dessa temática, né? Eles não sabem o quanto esse sujeito que está em sofrimento, o quanto é perigoso, é risco e é delicado. Ele não tem essa informação, né? Então, assim, abrir para essa área é muito relevante. Viu? Exato. Parabéns. E é esse o nosso objetivo, Parabéns, tá? E André. assim a gente segue. Tá? Tá, gente? Obrigada, beijos. Beijos. Fiquem com Deus. É bom estudo para todos. Obrigada. Agora aqui vai entrar a segunda convidada. Viu, Diana? Tá Tchau, bom. tchau. Tchau. Tu sabe, né? Sair aí, esperar, e ela sair, aí eu chamo a Cleo. Ah, e a enfermagem está na linha de frente em relação a esse assunto, principalmente quando as falas da tentativa. Pois é, Cris. Cris contribuindo aí. Exatamente, eu estou chamando a segunda convidada, que é a Cleo, né? Exatamente, são as primeiras pessoas que têm contato, né? E aí o sujeito chega lá em sofrimento e eles não sabem o que fazer e nem como lidar com tudo isso, né? Cleo! Olá! Estava aqui ouvindo, acompanhando vocês, né? E estou muito feliz em falar sobre a rede de apoio, que a rede de apoio é primordial, né, para quem está em sofrimento psíquico. Então, a rede de apoio é o que vai realmente contribuir para esse acolhimento, né, para que a pessoa se sinta acolhida mesmo nesse adoecimento. Então, é muito bom falar sobre isso, É. né? E aí, Cleo, quero te dar boas-vindas, né? Obrigada. Apresentar você também a quem está aí. A Cleo é a nossa segunda convidada. Ela, apesar de ser membro, né? A Diana não era, né? Diana não era membro, concorreu aí, fez um processo seletivo, bravamente mostrou conhecimento na sua histologia, né? E queria contribuir muito também para o marketing, que era o nosso foco, e agora está com a gente, né? E a Cleo não, a Cleo já é membro do Resistir, mas também a Cleo está ainda estudando dentro da Estácio e é uma das coordenadoras, juntamente com a Diana, do GPEPS. E tem outra também, né? São 3 coordenadoras do GPEPS. E Obrigada, aí eu Alicia. queria agradecer, Cleo, a essa parceria, né? Que foi você que fez essa ponte. Você do Resistir, você fez essa ponte do GPEPS com Resistir. Então, em nome do núcleo, eu estou aqui lhe agradecendo nesse momento, né, por essa parceria brilhante que ocorre entre os 2 grupos. E
Primeiro, vou lhe apresentar um pouquinho. Você é a Cleógena Assunção, é estudante do 10º semestre de Psicologia da Estácio, é uma das coordenadoras do GEPEPS, né, como eu já estava falando. E aí agora você fique à vontade para falar um pouquinho, antes que eu dê continuidade nas perguntas em relação à rede de apoio. Pois é, né? Eu comecei estudando junto contigo, né, Fran, lá na Estácia, a gente pelo no C. Então, é uma temática que realmente eu amo muito falar. Então, assim, a rede de apoio realmente é algo que é bem importante na vida do sujeito. Então, assim, quando cheguei a passar por um processo desse, de saber que perdi também alguém próximo, fez com que eu buscasse mais esse conhecimento, me fortificasse, me preparasse melhor. Então, é uma temática que já deu um tempo, né, estudando, e me interessei em participar do Resistir, que o Resistir também eu tenho muito orgulho em fazer parte. E quando surgiu a ideia também do GPEPS, né, para não deixar de a gente estudar lá na Estácio, eu quis também participar, até porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente está ali, né, melhor para a gente, melhor para o outro, para o próximo. Então, estou muito feliz em estar aqui e poder falar um pouquinho sobre isso. E agradeço também o convite, né, do Resistir, daqui. Ontem estava pelo Resistir, hoje me sinto aqui pelo Resistir e pelo GPET, né? É verdade. E aí, estão aqui, pessoas estão dando boa noite. Deixa eu dar aqui, ver aqui que tá. A Janiele colocou, está tão linda. Obrigada, Jana. O Taylor está dizendo, Cleo. Aí mandou um coraçãozinho. A Diana disse lindas. Obrigada, Diana. A Ana Rafa, boa noite, Cleógena. Tá arrasando hoje, hein? Obrigada. E aí tá entrando o Santiago, também seja bem-vindo. Édipo, Né? gosto muito também. Tá dando um Santiago, beijo. né? Obrigada, Édipo. E aí, Cleo, eu já tinha conversado aqui com a Diana, como você estava acompanhando, dando continuidade sobre a rede de apoio, né? Eu tenho para você uma pergunta: como identificar, né, essa rede de apoio? Né? Como é que fazemos essa busca? Como identificar? O que é que você tem para me dizer? Pois é, né? Eu estava acompanhando que vocês estavam conversando e como é que a gente pode identificar essa rede de apoio, né? Muitas vezes a gente está dentro da nossa casa, então, como já havia falado antes, às vezes as pessoas que a gente convive, muitas vezes elas não percebem ou acham que é frescura quando a gente está com algum problema, né? Então, assim, a gente não pode falar também só da causa em si do suicídio, a gente vai falar das questões que vão prevalecer, que muitas vezes a pessoa já vem sofrendo há muito tempo e chega um agravante, né, para chegar a esse nível. Então, no caso, assim, muitas vezes a pessoa ela se separou, a pessoa está em luto, a pessoa está sofrendo de várias formas, saiu do emprego, né? Muitas vezes aquele emprego que ela saiu era muito importante para ela naquele momento. Então, muitas vezes, como é que a gente vai poder reconhecer, né? Essa rede de apoio. Muitas vezes ela não está dentro de casa, mas muitas vezes em nossas conversas a gente vai estar ali na faculdade ou no trabalho ou fora, né? Em qualquer ambiente vai ter alguém que vai demonstrar interesse, ela vai ter empatia. No momento dessa conversa, você vai perceber que tem alguém ali que se importa, que se preocupa com você. E nesse momento dessa fala, quando você está com algum problema, com alguma angústia, você vai estar falando aquilo dali para alguém. E o importante também da pessoa que está em sofrimento é também reconhecer isso. Porque muitas vezes a gente está ali com todo aquele sofrimento, aquele processo, muitas vezes a gente está olhando só para a nossa frente aqui e a gente não vê as possibilidades. Então, é muito importante esse reconhecimento de a gente perceber que tem alguém, pelo menos uma pessoa, que possa ali nos apoiar, né? E a gente também se permitir, porque muitas vezes a gente está focado só o que está ali na frente, que é no problema que a gente está passando.
mas a gente não está focado nas formas de poder resolver. Muitas vezes sozinho fica mais difícil. Então, a gente, quando a gente está com algum problema, é importante a gente também se permitir, né, que essa rede de apoio ela possa também contribuir, porque é fundamental a rede de apoio, né, nesse processo, que muitas vezes tem muitas questões que a gente não sabe lidar no nosso dia a dia, e às vezes pode ser uma coisa que é pequena, mas para cada pessoa é diferente, aquele sofrimento, aquele sentimento que ela está passando naquele momento, né? E de uma coisinha, às vezes, se torna uma coisa grande, que você, às vezes, não está sabendo como resolver, não está sabendo como sair. Quando você fala, né? Você se dá esse direito de chegar para falar, quando você tá se permitindo nesse processo, você vai permitir também compartilhar, né, nessa troca que foi comentado antes pela Diana. É importante essa troca existir. E se você não falar, o outro também ele não vai saber. Então, a gente vai estar reconhecendo isso, né, essa rede de apoio nas pessoas que vai mostrar interesse, que vai mostrar empatia, que a gente sabe que a gente pode estar confiando nessas pessoas. Então, isso é muito importante. Essas pessoas que às vezes não é de dentro de casa, mas é fora, né? Mas que são pessoas que são, às vezes, pessoas que é também da família, que passa realmente a ter essa preocupação, se colocar realmente no seu lugar, né? E essa rede de apoio, né, como você está trazendo, a forma da gente identificar é buscando informações mesmo, né, pesquisando, né, e percebendo qual o interesse dessa pessoa em relação à outra que está em sofrimento, né, e pensar assim que ser rede de apoio também não é questão de você se sentir na obrigação de carregar esse peso, né? Você é uma rede de apoio, né? Ou seja, você vai poder fazer algo numa hora que será muito importante, né? No momento de crise, aquela pessoa está em crise. Então, como fonte de apoio, alguém do serviço, pode ser uma psicóloga, por exemplo, se seu nome foi dado como rede de apoio, e ela percebe que o cliente dela mandou uma mensagem ou entrou em contato dizendo que não está bem, a primeira coisa que ela vai fazer é recorrer a essa rede, né? Ela vai entrar em contato, porque ela não vai poder estar presente, né? Ela não vai poder estar lá. Então, ela vai ali sinalizar para essa pessoa, olha, fulano entrou em contato, está em risco, não está legal. Né? Existe a possibilidade de você ir até lá, o local, ou você fazer uma ligação nesse momento, né? Porque se essa rede de apoio é uma pessoa importante para essa pessoa, então, no mínimo, ele vai ouvir, né? Vai escutar. Porque se é uma pessoa importante, se é uma pessoa importante para mim e ela me telefona, eu vou atender. Ainda que eu esteja ocupada, em crise, às vezes a gente está fazendo mil coisas, aí a pessoa liga, manda mensagem e é uma pessoa importante ali que você... Poxa, eu estou ocupada. Posso falar com você depois? Né? A gente tem esse cuidado. É verdade. Né? E Então, é muito importante, Fran, falar sobre isso, que muitas vezes a rede de apoio é todos nós. Todos nós somos rede de apoio, né? E assim, muitas vezes a gente também não dá devida importância para as questões, por exemplo, a gente está passando agora por esse momento, é um momento muito difícil de isolamento, de a gente estar mais em casa, né? E muitas vezes a gente sabe que a pessoa está sofrendo, a gente também está sofrendo, a gente sabe que está passando por muitas coisas, e muitas vezes a gente não se importa. A pessoa, muitas vezes a gente tem que se atentar a esses detalhes, né? Os detalhes de a gente está muito agora na rede social, aula da faculdade através das redes sociais, e muitas vezes várias pessoas que estão sofrendo, elas deixam aquele alerta, o alerta de falas, né? Que vai indicar que aquela pessoa está sofrendo. E o que é que custa a gente que é próximo daquela pessoa, que a gente se preocupa, que a gente gosta, a gente não chegar ali para ela e dizer, oi, né? Como é que tu tá? Tu tá bem? Então, às vezes, uma simples atitude
ali também você já está sendo uma rede de apoio para aquela pessoa, veja que tem alguém que está ali, que observou, né? Então, às vezes, é uma forma de chamar a atenção, mas é uma forma de chamar a atenção positiva, que muitas vezes aquela pessoa, ela acha que não tem ninguém que está ali olhando por ela, mas tem pessoas que estão olhando por ela. E muitas vezes você está ali focado no que você está sentindo, nas coisas que você está passando à sua volta, e muitas vezes você não se atenta também às pessoas da sua vida que são importantes para você, né? Então, achei muito bom trazer isso também, porque a gente tem que se atentar a esses mínimos detalhes e pequena coisa faz muita diferença na vida de alguém, Sim. né? A Lívia, minha amiga, tá ali falando, ela é maravilhosa. Muito bom, viu? A Diana disse assim, a palavra rede remete a essa união e parceria a favor de Remete. alguém. Exatamente. A Ana Rafaela disse uma verdade, né? Exatamente. E essa rede de apoio, gente, eu me atrevo, né, a dizer que nós também podemos ter essa rede de apoio em alguns momentos da nossa vida, com a gente mesmo. Como? Com esse cuidado. Se você está bem, né, se você não está em crise, seja sua rede de apoio, se organize, faça um plano, né, preventivo, escreva no papelzinho passos que você precisa tomar, né, para que você se proteja, para que você não venha se machucar, né? Então, você também pode estar sendo essa rede de apoio, né? Antes de você estar em crise, todos nós, e eu falo todos nós, Cleo, incluindo nós duas, entende? Todos nós devemos fazer esse cuidado, né? De fazer essa escrita e ter ali para poder, a qualquer momento que você precisar, opa, deixa eu ver quem é a minha rede de apoio aqui, que às vezes a gente até esquece. Na hora Isso da é crise, importante. a gente até esquece. Peraí, eu anotei, né? Deixa eu ver quem eu posso confiar, né? Quem vai me ajudar? E aí recorrer a esse papelzinho, essa rede de apoio, né? Porque você também pode estar ali, antes de entrar em crise, ter sido sua rede de apoio, porque você se cuidou, né? É importante também. Cuidado, A Janiele colocou assim, olha o que a Jane colocou. E como perceber que sou uma rede de apoio de alguém? Gostei da pergunta. Esta pergunta eu escuto muito, pois quando o sujeito que está em sofrimento, quando procura ajuda, não fala claramente da sua ideação. Pergunta maravilhosa que a Janiele está fazendo. E como perceber? Né? Como perceber que essa rede de apoio, que eu sou rede de apoio para alguém? O que é que você diz, Cléo? Depois eu falo. Como é que a gente pode perceber, né? Muitas vezes aquela pessoa que ela está em sofrimento, ela vai falar de alguma forma. Muitas vezes o silêncio dela, às vezes você faz uma pergunta para ela, oi, como é que você tá? Muitas vezes ela não vai falar, né? Então, muitas vezes essa pessoa, como é que você também vai perceber? Muitas vezes aquela pessoa, ela estava num perfil mais feliz, né? Então, no dia a dia mesmo, você viu que aquela pessoa mudou. Então, muitas vezes aquela pessoa, ela se vestia mais alegre também. Então, ela aumentou o excesso, né? O excesso se ela fuma, ela passou a fumar constantemente. Ela passou a beber mais exageradamente. Então, a gente também tem que observar os excessos, né? Tudo que é excesso, então a pessoa, ela passou por exemplo, eu estou dentro da minha casa, ou então estou passando um dia na casa de alguma amiga, eu percebi que aquela amiga não é mais, não me recebeu daquela mesma forma. E muitas vezes eu vou tomar aquilo para mim. Eu vou dizer, a pessoa, se eu soubesse, nem tinha. Eu poderia muito bem dizer isso, eu poderia nem ter vindo. Acho que ela não me recebeu, eu também não queria me receber aqui na casa dela. Mas muitas vezes aquela pessoa está passando por um problema e ela não soube como chegar para você e falar. Então, muitas vezes você tem que se dispor realmente, estar ali aberta, para aquela pessoa perceber que ela pode contar com você, que ela pode confiar em você. E você tá ali, né?
E porque não tem coisa melhor do que você estar passando por algum problema e a pessoa se sentir acolhida realmente, se sentir abraçada nesse momento de sofrimento, seja ele qual for. Porque muitas vezes você acha que o sofrimento da pessoa é besteira e muitas vezes a pessoa ela vai falar algo para você e você diz, ah, tem pessoas que passam por coisas piores e superou. Mas para cada pessoa a gente tem que observar que é diferente. O meu problema Sim. você até superou de uma forma, mas eu vou superar de outra. E para cada pessoa é um processo, né? Então a gente tem que também perceber que aquele problema, para mim, poderia ter sido mais fácil eu saber lidar com ele, mas para aquela pessoa foi mais difícil. E se eu falo isso para ela, às vezes a gente peca muito, erra muito nas falas e faz com que a pessoa se distancie, né? Então, a gente tem que fazer com que a pessoa realmente, a gente esteja aberta para a gente poder, sem julgamentos nenhum, para estar ali realmente acolher, ter realmente essa empatia de poder estar junto, né? Que você está passando por isso, mas que a gente pode procurar uma possibilidade, uma solução e a gente vai vencer isso junto. Né? E A eu rede de posso apoio até tem esse acrescentar, papel. sabe, Léo? Eu posso acrescentar como é que eu me percebo, né? Como essa rede de apoio, porque aqui, refletindo, né? Eu me percebo, né? Que eu sou uma rede de apoio, Jane, respondendo também, complementando o que a Cléo trouxe. Eu me percebo quando eu vejo que eu sou aquele pilar de segurança, né? Quando eles me procuram, né, no sentido de na convivência, de abrir os problemas, né, as situações, ainda que seja só meu amigo, eu não estou aqui como psicóloga, né? Eu estou como uma família, um familiar meu, ou um amigo que me procura, e aí abre, olha, eu não estou bem, né? E aí tem essa troca, essa relação de confiança. Então, quando eu percebo que essa pessoa me procura porque confia em mim, aí opa, eu sou rede de apoio dessa pessoa, desse meu familiar. Eu sou rede de apoio desse meu amigo, né? Porque trouxe aí uma situação muito delicada. E eu me percebi nisso nessa pandemia, né? E quando eu me percebo nessa pandemia, que ser nessa rede de apoio, aí eu me coloco. Aí eu me coloco. Ainda que a minha vida seja, né, bem corrida, que muita gente sabe, eu me emociono, porque aí eu me coloco, tá entendendo? E aí eu me coloco no sentido de eu faço tudo que eu puder para que essa pessoa se sinta segura, né, acolhida, protegida, no sentido de que eu não estou sozinha. Se eu precisar, tem alguém aqui que eu possa estar sinalizando, né? Não vou estar sozinha nessa caminhada. E aí a pessoa vai se organizando, vai se equilibrando. E aí depois opa, pronto, tá tudo ok, vou seguir, né? Porque aí tem outros, né? São muitas pessoas. Se a gente for falar aqui, são muitas pessoas que precisam, né? Que nós estejamos ali também como amiga e como familiar nessa rede de apoio, entende? Então, eu fiquei instigada com essa pergunta da Janiele, quando ela... Não sei se respondi, Jane, também, né? Como a Cleo já Eu não tinha sei se cheguei, né, respondeu, mas é importante esse autocuidado também da rede de apoio, né? Porque falado. quando você está ali e você você também acaba que se envolvendo muito, né? E quando você se envolve muito no que a pessoa está sofrendo, você vai ficar se preocupando. E outra coisa, quando você tem esse primeiro contato, é bom que você fique, né? Perguntando como é que a pessoa tá, né? E não deixar de lado, como se fosse isso um problema para você, sendo que não é. Muitas vezes a gente está passando por várias coisas na nossa vida, mas muitas vezes a gente também não se dá essa oportunidade, né, A de Jane. chegar e também se autocuidar. É importante se cuidar para a gente poder continuar dando esse suporte para essa E a pessoa que está. Janiele disse que sim, viu? Que a gente Que respondeu bom, aí a viu? expectativa dela. E assim, sabe, ô Cleo, é importante também, assim, quando você está sendo essa rede de apoio, que você se coloca de forma empática, né? Desde quando eu li o livro da Ana Cláudia Quintana, que eu entendi muito bem a diferença entre empatia e compaixão, porque para mim era quase a mesma coisa, né?
e ficou muito claro para mim que para que eu tenha empatia, eu preciso também estar caminhando com a compaixão, né? Porque quando a gente vê o sujeito em sofrimento, a gente também fica em sofrimento se a gente não tiver esse cuidado de se colocar 100%, você acaba ficando em sofrimento. Lembrando que quando você fica em sofrimento, aí você já não pode mais ajudar, né? E aí, para ter esse cuidado de você não escorregar, você carrega com Acho você que já está perto. a compaixão. Porque a compaixão, você se preocupa com o outro, se coloca no lugar dele, mas você sabe onde é o seu lugar, né? E aí você sabe que você não precisa sentir a dor do outro para você entender o que ele está sentindo, né? E aí você se protege. Então, eu costumo dizer isso, vai usar, tem que ser aliado, a empatia e a compaixão, para que você não se perca nesse caminho e você possa, de fato, ser essa rede de apoio, né? Não se perder, não é isso? Cléo, a gente tem a outra perguntinha para ti, né? Quando essa rede de apoio não existe, o que é que a gente pode fazer? Pois Importante. é, quando essa rede de apoio não existe, né? Falta quanto tempo aí para a gente estar? Ó, estamos em 55, tu tem que falar rapidinho para a gente finalizar. Então, pronto, gente, quando não tem essa rede de apoio, que muitas vezes a gente acha que não confia em ninguém, a gente vai se recorrer aos profissionais de saúde. Porque a gente vai procurar algum serviço que possa, né, nos acolher. Então, a gente às vezes vai num CAPS, né? E lá no CAPS tem grupos de arte-terapia. Então, lá você vai encontrar pessoas que já trabalham com essa temática, tem pessoas que já estão preparadas para poder estar ali te auxiliando, para poder te proporcionar o melhor serviço. E outra coisa, e em qualquer serviço que você for, né? Você vai para uma emergência, né? Na emergência, e lá você pode estar falando com o enfermeiro, você pode estar falando com um psicólogo. Às vezes você vai, marca a primeira consulta, aquele psicólogo ele vai estar ali, ele estudou, ele vai estar preparado para poder te acolher. Então, assim, é as redes de saúde, né? As redes de saúde a gente tem que dar e reconhecer, porque só o fato de você procurar uma ajuda, ali você já vai estar sendo acolhido, já vai ter alguém que vai estar olhando para você, tendo esse olhar mais amplo, que já está bem preparado para poder estar te recebendo e te proporcionando o melhor acolhimento possível, né? E como já está perto de terminar, né? O Tyler, ele fez uma pergunta aí, não foi? Foi. Primeiro, a Rita colocou assim: adorei, Fran, sua fala na diferença entre empatia e compaixão, com certeza, é muito bom entender, né, para não se perder. A Diana disse isso, os profissionais. E o Taylor, né, falou assim: é importante ressaltar que o nosso contexto atípico também influenciou na reorganização das nossas redes de apoio. Família, amigos, comunidade, escola ou faculdade e trabalho. Sim, Exatamente. com certeza. Exatamente. E como eu tinha falado no início, né? Muitas vezes sempre vai ter alguém ali do nosso círculo que muitas vezes a gente acha que não é uma pessoa, porque não é da minha família, não é meu amigo, mas aquela pessoa que te deu atenção, é aquela pessoa que você realmente, aquela pessoa ela olhou para mim, ela se importou com aquilo que eu estava falando. E por que não me dá essa possibilidade de confiar, né? De me permitir, né? E com certeza, se essa pessoa se preocupou naquele momento que você estava desabafando, ela vai estar ali também para poder te acolher, né? E outra coisa que quer comentar, porque já está bem sério. É 58. Eu quero só agradecer, né, ao GPEPS pela parceria e por vocês duas terem vindo para cá, né, as duas coordenadoras, fazer essa troca rica. Agradecer todos que estão aí, que passaram, né, que ficaram aqui nos acompanhando, os que não puderam ficar, mas que passaram, e também os que comentaram, né, que fizeram essa interação, os que contribuíram também, Também perguntando. quero agradecer a todos. A Rita falou, apoio àquele que te ajuda a te reerguer. E pode ser até assim, você não tem muito o que fazer, não sabe o que fazer, a pessoa pediu ajuda, pesquisa um número de psicólogo que estão atendendo gratuitamente, manda o número para eles. Se você não pode fazer muita coisa, pesquisa essa rede. E rede Covid, né? Tem o CBV, que tem um atendimento 24 horas, tem o CAPS, tem o serviço de emergência, que é o Hospital Mental de Messejana, tem o ZUPA.
Então, assim, sempre você tem que... Saúde mental, Movimento de saúde mental, tem o resistir, né? CVV 188, Cleo, é importante dizer, o O número CVV do CVV 188, tem a Rede Convida, né, que é um projeto lindo que a prefeitura lançou agora, com 13 vários segundos. psicólogos voluntários, né? E tem 3 turnos que as pessoas podem estar entrando em contato, e tem um Terminou. primeiro acolhimento ali. Então, gente, busque